Olá a todos, muito obrigado pela audiência, obrigado a todas as pessoas que nos assistem, obrigado às pessoas que curtem estas páginas e que compartilham estas conferências com seus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, enfim. Obrigado a todos e bem-vindos a esta conferência de conhecimento de si mesmo. Conferência número 22, a meditação. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar a fazer uma mudança real, uma mudança radical na nossa psique, no nosso interior. E a meditação é uma forma, ou é a forma adequada para fazer tal modificação, tal transformação, essa mudança radical. Porém, se trata de uma meditação profunda, transcendental. Não estamos falando desta meditação contemplativa que se ensinam nas escolas pseudo-esotéricas. Na verdade, este tipo de meditação não serve para nós, não serve para este trabalho. Poderá servir para nos acalmar um pouquinho, porém não faz transformação em nós. E por consequência, podemos dizer que não serve para nada. O que queremos é fazer mudanças, queremos nos transformar interiormente, não uma transformação de aparência. Por exemplo, mudar a forma de andar, a forma de vestir, a forma de se comportar. Essas mudanças mecânicas externas não servem. Pelo contrário, nos escondem de nós mesmos. E a meditação, esta meditação transcendental, nos expõe à nossa consciência, ao sentido de autoobservação. Precisamos desenvolver o sentido da autoobservação e trabalhar com esse sentido para que ele se desenvolva cada vez mais e mais. Então, nós sempre falamos, sempre iremos falar, sempre iremos abordar o tema dos defeitos psicológicos, do ego. O ego é algo que se agregou em nós, a nossa psique. Também se chama a esse ego agregados psicológicos, que é algo que se agregou à nossa psique e faz parte da nossa psique, porém não é algo que seja natural, é anormal. Essa nossa psique humana é anormal, está alterada, está contaminada. Então a nossa psique está composta de 3% de essência livre e 97% da nossa essência está enfrascada, está aprisionada nos defeitos psicológicos.
E dessa nossa psique surgem, nascem, brotam todas as nossas reações, a nossa forma de ser, a forma de atuar, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos. Tudo nasce dessa nossa psique. Aqui é a origem de tudo. É a origem da antipatia com outras pessoas. Os nossos desejos todos surgem daqui, os desejos de possuir, a ganância, a cobiça, a inveja, a luxúria, a gula, o orgulho, a vaidade, a preguiça. Tudo tem origem, tudo que se expressa através da nossa personalidade, através da nossa máquina humana, de qualquer cidadão do planeta, tem origem nessa psique alterada. As disputas, todas as disputas entre pessoas, entre os familiares, disputas entre o que se for imaginar, entre comércio, empresas, países, as guerras, tudo tem origem aqui. Tudo começa aqui. Surge aqui um desejo. No nosso interior surge um desejo, uma ganância, uma cobiça. E se nós alimentamos esse desejo, ele se robustece. Então todas as guerras, as matanças, as disputas por terras, disputas por poder, tem origem nessa psique, tem origem nessa psique negra. E não há outra forma de mudar, de transformar o mundo externo, se nós interiormente, se nós não transformamos o nosso mundo interior. Então, a mudança não é coletiva. Nós não vamos consertar ninguém. E ninguém poderá nos consertar. Então, qualquer mudança, qualquer melhora, não se pode fazer a partir do externo, através de acordos, de pactos, de contratos, acordos de paz, contratos, acertos entre países, porque continua no interior de cada um de nós, continua no interior dos governantes, continua o ego. E mais cedo ou mais tarde, esse ego entra em ação, de uma ou outra forma. Ele muda a forma de se expressar e continua, e vai então se exteriorizar. Então, a verdadeira mudança que uma pessoa, que um ser pode fazer, um ser humano possa fazer, é eliminando o ego, é transformando essa psique, nos transformando interiormente. E para transformar interiormente é preciso eliminar o ego, liberar a essência, liberar as chispas que estão presas nos diferentes eus,
nos diferentes defeitos psicológicos. Porque nós não somos uma pessoa, nós somos muitos, nós somos uma multiplicidade. Ora se expressa um eu, ora se expressa outro. No nosso interior existe um trono. Então esse trono está nas mãos do ego. Ora está nas mãos do ego da cobiça, ora está nas mãos do ego da preguiça, da luxúria, da ira, da inveja, do orgulho, da gula, enfim. E isso se expressa em formas sutis. Uma atitude pode aparentar bondade e no fundo ela está carregada de outra coisa, está carregada de vaidade, está carregada de luxúria ou de qualquer um desses defeitos. E para transformar isso só existe uma forma, é a eliminação do ego, é a liberação da essência. Então quando se libera a essência assume esse trono dentro de nós. E é este o objetivo deste ensinamento, é nos ensinar a fazer essa mudança, fazer essa transformação real. E então a meditação que nós tratamos hoje é a forma para fazer essa mudança, é a forma para provocar essa mudança, uma mudança real, essa mudança radical. Então, o material para fazer essa mudança está dentro de nós e se expressa no dia a dia, na nossa vivência, durante o nosso relacionamento entre pessoas, com familiares, com a sociedade, no comércio, no trabalho, em toda parte, nós carregamos dentro de nós o material psíquico. E essas manifestações vão ocorrer no relacionamento, na interrelação, na relação interpessoal. Então, o material está aí. É preciso observar, é preciso nos conhecer a nós mesmos. E a forma de conhecer é nos auto-observando e percebendo o que está acontecendo na nossa máquina humana, o que está acontecendo nos centros, nos 5 centros inferiores da máquina humana. O que nós estamos falando, o que estamos fazendo com palavras e obras, o que nós estamos pensando, o que aparece na nossa mente, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos instintivamente desejando, ou do sexo, o desejo sexual. Então, a observação, a auto-observação deve partir da nossa consciência, ou seja, da essência, desses 3% de essência que nós temos, deve observar o que está acontecendo, de onde está surgindo tudo o que está acontecendo dentro de nós. Então,
A meditação que nós aprendemos nesta conferência é meditar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa atitude ou as nossas atitudes durante o dia que passou. É uma reflexão sobre o que atuou em determinado momento, em determinado encontro, em determinado diálogo, um conflito, um pequeno conflito que tenha havido durante o dia ou durante a noite, qualquer hora que nós esteja acordado, tudo é o nosso material, é onde nós vamos encontrar o material. Então, fazer uma reflexão sobre as cenas, reviver a cena, reconstruir a cena. Reconstruir uma cena que tenha acontecido durante o nosso dia. Reviver essa cena e colocar a atenção, examinar, fazer uma autoanálise, fazer uma autopsicanálise de nós mesmos, perceber, procurar inquirir sobre o que eu estava sentindo nesse momento, no momento em que me desentendi com uma pessoa, que houve um conflito. Por menor que tenha sido o conflito, como eu estava me sentindo nesse momento? Por que eu estava me sentindo dessa forma? Talvez por orgulho, talvez por vaidade, talvez por má vontade. Por exemplo, se nós estamos em casa tranquilos, podemos até estar fazendo esta meditação, podemos estar fazendo este trabalho, e alguém nos chama no portão, por exemplo, nós reconhecemos a voz, é um conhecido, e fingimos que não ouvimos, nós estamos enganando, estamos mentindo. Então, refletir sobre esses acontecimentos, sobre todos os acontecimentos, por diminutos que sejam, refletir. Por que eu não fui atender? Por que eu fingi que não escutei? Então, aí nós vamos nos autoanalisar. Vamos analisar a nós mesmos, fazer uma autoanálise. Foi justamente porque eu reconheci a voz e não quis atender essa pessoa. É um chato, não vou atender. Vai que a pessoa está precisando de algo e que nós possa ajudar essa pessoa.
E talvez seja só nós que possa ajudar nesse momento. Então, vamos fazer a reflexão. Ao reconstruir a cena, vamos fazer essa reflexão sobre todos os pontos. Por que eu não fui atender? Refletir sobre isso. Avaliar. E nesse momento não culpar a outra pessoa. Porque se nós culpamos o outro, nós estamos já nos justificando. E estamos colocando a culpa no outro. E nós vamos julgar em nós mesmos. Não vamos julgar a outra pessoa, nós vamos julgar a nós. Porque é nós que queremos mudar. A outra pessoa, se ela quiser, ela deverá fazer esse trabalho. E se ela não quiser, nós devemos respeitá-la. Nós vamos mudar a nós. Então, há um limite. Por exemplo, aqui vem a outra, o outro. E aqui nós. Nós vamos julgar as nossas atitudes até aqui. Até aqui. Dali para lá é o outro que vai, é responsabilidade do outro. A nossa responsabilidade é até aqui. Vamos julgar a nós. O que nos compete. E não vamos invadir o espaço do outro. Nós vamos examinar a nossa psique. Não vamos nos justificar. Por exemplo, se houve uma discussão, uma pessoa, e nós vamos fazer a reconstrução da cena, vamos refletir e vamos pensar, devia ter dito isto, devia ter dado uns empurrão, talvez. Aí nós estamos identificados com esse defeito e já não vamos conseguir fazer nada, porque nós estamos justificando a nossa atuação perante essa pessoa, diante dessa pessoa, nessa cena. Então nós vamos julgar a nós com severidade, um julgamento severo e sereno, um julgamento real, um julgamento sincero. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Precisamos nos autoavaliar. Então, quem vai nos avaliar é a nossa essência, os 3% de essência que nós temos livre e que nós devemos colocar em atividade. Então, esses 3% vão observar os 97%. Eles vão observar aquilo, os 97% que são os defeitos psicológicos, o restante da nossa psique. Esses 3% consciente, nós conseguimos ir destrinchando essa nossa psique, desglossando. Por exemplo, quando nós vamos escolher feijão para pôr a cozinhar, nós esparramamos na mesa e ali vamos tirando o que não serve. Então, essa reflexão é mais ou menos assim. Nós vamos espalhar a nossa psique, vamos separar um defeito do outro. Vamos descobrir os detalhes
que nos levaram a atuar de tal forma em determinado momento. Então, nós vamos esparramar, vamos abrir a nossa psique e vamos abrir com esses 3%. Nós vamos nos dividir em dois. Vamos nos dividir em observador e observado. Vamos analisar, fazer uma autoanálise sincera de nós mesmos e não dos demais. Não vamos procurar uma justificativa, não vamos culpar a outra pessoa, vamos culpar a nós. Vamos nos colocar no banco dos réus, vamos colocar esses 97% no banco dos réus e vamos acusar. Esses 3% vai acusar os 97%, vai acusar aquele detalhe que nós, na autoanálise, vamos destrinchando e vamos percebendo de onde surgiu, por que surgiu. Pode ser que surgiu, pode ser que tenha surgido da preguiça, da má vontade de não atender, de atender a pessoa que nos chamou. Pode surgir de outro defeito qualquer, dos ciúmes, pode surgir da ira. Qualquer defeito nós vamos perceber, se nós analisar, se nós autoanalisar, nós vamos perceber por que eu não atendi essa pessoa. Então foi um detalhe que está aqui dentro dessa psique. Aqui, essas que não dá para ver, são alguns detalhes de diferentes defeitos que temos. Então, com essa autoanálise, com essa reflexão sincera, nós vamos identificar por que atuamos da forma que atuamos. Então, se nós fizermos esse trabalho, nós vamos sentir uma mudança, vamos sentir uma tranquilidade no nosso interior, vamos sentir um alívio, porque nos liberamos desse defeito. Então, é um sabor trabalho. Nós vamos perceber que em outra ocasião já nós atuamos de forma diferente, já compreendemos melhor. Se nós, cada vez que nós identificamos um detalhe nessa reflexão, quando nós identificamos por que atuei dessa forma, foi por preguiça, então eu devo pedir à minha Mãe Divina, porque nós temos uma Mãe Divina que tem o trabalho dessa Mãe Divina é nos limpar, assim como a nossa mãe física, quando nós somos pequeninos, ela nos limpava e sempre nos cuidava e sempre nos cuida, aqueles que ainda têm essa mãe. Então nós temos essa mãe interna que tem o objetivo de nos limpar psicologicamente, nos limpar espiritualmente. Então nós devemos pedir a ela, clamar a Mãe Divina, essa nossa Mãe Divina interna, que elimine esse defeito, esse eu da má vontade, por exemplo. Então essa nossa Mãe Divina,
está representada no cristianismo pela Virgem Maria, pela Mãe de Jesus. É a representação dessa nossa Mãe Divina interna, divina, essa Mãe particular que cada um de nós tem a sua. Então é ela que vai fazer esse trabalho. Porém, nós precisamos identificar o defeito e querer de fato mudar, querer nos livrar, nos liberar desse defeito. Então devemos pedir a ela, suplicar: Mãe Divina, elimine esse eu, elimine esse defeito, dessa forma, de uma forma simples, de uma forma sem muita formalidade, assim, simplesmente: Mãe Divina, mate esse defeito. E que esse pedido seja sincero, que tenha o desejo mesmo de eliminar, de querer eliminar o defeito, para que essa mudança ocorra a partir do nosso interior. Essa mudança real, que acontece a mudança externa, porque dentro de nós já não tem mais aquele defeito da má vontade. Então, se o nosso amigo, o nosso conhecido bate, nós vamos atender com boa vontade, com ânimo, com amor. Então, essa mudança ocorreu externamente porque dentro não há mais o defeito da má vontade, ou pelo menos está mais fraco. Então, dessa forma se faz com todos, se reconstrui todo o nosso dia. Ou, se tem tempo, alguma hora do dia, se faz a reflexão daquilo que já passou, do dia que já temos passado. Pela manhã, por exemplo, houve alguma coisa, se nós temos um tempo ao meio-dia, vamos fazer desses acontecimentos da manhã. E à noite, vamos fazer do restante do dia. Dedicar um tempo diário para fazer esse trabalho. Tirar tempo do ego, porque o nosso ego quer ver vídeos sem valor nenhum, piadas de mau gosto. Então, esse tempo nós vamos tirar do ego, vamos tirar tempo, vamos nos adonar do nosso tempo, porque nós entregamos o tempo ao ego. Então o ego quer se distrair e nós não devemos nos distrair, nós devemos nos concentrar, objetivar a nossa existência, viver com objetivo, que o objetivo da nossa existência é fazer este trabalho, fazer uma transformação interior, uma transformação real. Se nós vivemos dessa forma medíocre, nós estamos perdendo o tempo. Então, nós devemos tirar o tempo do ego, tomar o tempo do ego, tomar as rédeas da nossa vida. Então, se nós fizermos esse trabalho, nós vamos sentindo esse sabor, esse prazer de não mais reagir de tal forma. Então, esse é o sabor do trabalho. É uma satisfação
que nós sentimos interiormente, nós percebemos que naturalmente já não reagimos violentamente, mecanicamente, diante de alguma cena, diante de algum acontecimento externo. Então nós vamos perceber isso. Então esse é um sabor trabalho, E se nós não trabalhamos, se nós, por exemplo, deixamos que o eu do orgulho atue, se uma pessoa nos diz alguma coisa, nós retrucamos no mesmo nível e não nos deixamos rebaixar, como se diz, não damos o braço a torcer. Então isso é o sabor vida, esse orgulho de ter reagido, de não ter ficado quieto para uma pessoa. Se ele nos diz uma coisa, nós dizemos outra. Se ele nos faz uma coisa, nós fizemos outra. Nós rebatemos no mesmo nível. Então esse é o sabor vida, é o sabor do ego. O ego fica satisfeito de não ser pisado, não deixar-se pisar. Então o ego fica satisfeito. Então esse é o sabor vida, o sabor que o ego sente, o orgulho se infla e diz: não deixo por menos, eu não deixo por menos, eu reajo. Então é o sabor vida, é o sabor do ego, é o ego que está satisfeito. Então, quando nós trabalhamos e fizemos essa eliminação do defeito, as nossas células recebem uma energia diferente, uma energia mais pura e não carregada de coisas negativas, podemos dizer, de enzimas. Porque quando nós sentimos aquela emoção negativa, a ira, a reação interna, aquilo é um veneno, que é o portador é o ego. O portador desse veneno é o ego. Então, esse veneno atinge as nossas células de forma negativa. E se nós fizermos esse trabalho, eliminamos o ego, as nossas células vão receber uma energia diferente, uma força diferente, um ânimo. Não vai nos atingir, não nos molesta qualquer coisa. Então, é o sabor vida e o sabor trabalho. O sabor trabalho nos revitaliza, nos tranquiliza. E o sabor vida nos robustece o próprio ego. E então estaríamos perdendo tempo. E é o que geralmente se faz. Perder o tempo, perder a vida. Porque passa a vida, nós perdemos o corpo físico e daí não adiantou nada, não serviu para nada a existência. Não aproveitamos a existência. Então, com esse trabalho nós vamos mudar a nossa forma de atuar no mundo, na vida diária, na inter-relação com as pessoas, com os problemas que surgirão, que sempre haverão problemas.
nós vamos saber reagir diante de um problema, não vamos nos identificar, não vamos nos apavorar, como se diz, porque está a nossa consciência atuando. E isso é um trabalho lento, não é um trabalho que se faça do dia para a noite, ou da noite para o dia. É um trabalho lento, porém é preciso ter constância, é preciso fazer diariamente esse trabalho, ir rebaixando o ego, o nosso ego, ir eliminando aos poucos. Então, são recomendados alguns passos para fazer essa prática. Nós devemos então escolher um lugar tranquilo, um lugar onde ninguém nos perturbe, onde ninguém nos interrompa. Um lugar onde se possa fechar, onde se possa ficar tranquilo. Pode ser embaixo de uma árvore, numa cadeira, sentado, deitado numa rede, pode ser. Fazer essa reflexão, essa retrospectiva, essa reflexão retrospectiva. Então se faz as conjurações. Se faz as conjurações, o círculo mágico, se pede ajuda ao pai e à mãe, ao pai e mãe interno. E então se faz um relaxamento, se relaxa o corpo físico, se relaxa o corpo psíquico. E para relaxar o corpo psíquico, nós devemos sair de dentro da nossa mente. Devemos descer ao coração e sentir o nosso corpo. Fazer um alívio, sentir esse alívio, sentir o nosso corpo e não estar dentro da mente, porque ali só vão aparecer pensamentos. Então nós precisamos sair de dentro da mente. Porém, vai voltar, vai acontecer os pensamentos aparecem e nós nos identificar com os pensamentos. Então vai se pedindo a morte desses pensadores. Então, feito as conjurações, o círculo mágico, pedir ajuda ao pai, então se começa a reconstruir a cena. Começa a reviver uma cena, por ordem que isso aconteceu. Aconteceu às 7 da manhã, eu vou então refletir sobre o que aconteceu às 7 da manhã, 8, e vou indo até o momento em que eu puder, até o momento em que eu estou ali, enfim, até o tempo que eu tiver para fazer. Então vai se fazer essa reflexão, vai se recordar serenamente dessa cena e vai ver por que atuei dessa forma, por que eu reagi assim, por que eu falei isso, por que pensei isso,
O que eu estava sentindo? Qual era o meu desejo? O que eu queria fazer que não queria atender a pessoa que me chamou? E vou então pedindo a morte disso que eu vou compreendendo. Vou pedindo, Mãe Divina, mata esse defeito da má vontade. Mata esse defeito da preguiça, da desconsideração com essa pessoa. Mata esse eu mentiroso, esse eu de engano, que está mentindo à pessoa que não estou ouvindo. Então, que não estava ouvindo, né? Enfim, vai pedindo a morte do que vai compreendendo, daquilo que vai compreendendo, porque para eliminar o defeito é preciso compreender, é preciso, quanto mais profundamente se compreende, mais profundamente se elimina o defeito. No mesmo nível de compreensão que se tem, é o nível em que vai se eliminar o defeito. Então, vai se rebaixando os defeitos, conforme nós vamos compreendendo e vamos pedindo a morte. Vamos fazendo uma limpeza, vamos tirando o grosso, vamos tirando aquela sujeira que está mais aparente, que está mais exposta ao nosso sentido de autoobservação. Então, conforme a compreensão, será a eliminação. Nós não conseguimos eliminar defeitos que nós não compreendemos. É como um caçador. Se o caçador não vê a caça, ele não pode caçar, não pode atirar, enfim. Então, nós somos um caçador dentro da nossa psique. Nós vamos caçar os nossos defeitos, os nossos bichos, que são realmente animais. Esses defeitos psicológicos, o ego é um animal, é animalesco. Então, nós vamos caçar dentro de nós, na nossa psique. E conforme vai se eliminando os defeitos, a mudança vai ocorrendo naturalmente, externamente, sem necessidade de nos cuidar, sem a necessidade de estar nos cuidando para não fazer uma coisa ou outra. Será espontânea, essa mudança será espontânea. Então, esse trabalho é um trabalho que se faz diariamente. E conforme se faz esse trabalho, nós vamos sentindo vontade de fazer mais, de fazer no outro dia. Chega aquela hora que nós temos o costume de fazer, já nós vamos esperando já aquela hora. E se não, alguma coisa quer nos impedir, nós já ficamos preocupados com isso. Já é uma luta. Então, a luta é interna. É uma luta interna entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal que estão dentro de nós. Então, nós não vamos poder mudar o mundo, não vamos poder mudar as pessoas externas, nós vamos poder mudar o nosso mundo interior. Esse nós podemos mudar. E esse é o objetivo da nossa existência e é o objetivo deste curso, deste ensinamento, nos ensinar a fazer esse trabalho. Um trabalho prático, um trabalho real, que não é intelectual, não é decorar textos, decorar escrituras, nada disso serve.
Até pelo contrário, essa intelectualização, esse conhecimento intelectual de escrituras nos incapacita, nos adormece a consciência de uma forma que nós achamos que isso é o que nos leva à salvação. Então, este trabalho de morte psicológica, de eliminação dos defeitos, é que nos leva à salvação. Não há outra forma. Esse foi o ensinamento deixado pelo Cristo. O nosso contato: WhatsApp e Telegram, mais 55 Brasil 62, a região 991 92 93 55. Esse é o nosso contato WhatsApp e Telegram. Para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, para ampliar qualquer tema. E aí na descrição do vídeo temos um link que leva a um grupo no WhatsApp, onde se pode interagir diretamente com pessoas interessadas. Muito obrigado e até a próxima.